Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 2 de setembro, veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Novos casos de Delta confirmados. 87 pacientes contraíram a variante indiana aqui no Rio Grande do Sul. Já já os números da pandemia no estado. Greve. Funcionários da Carris prometem parar atividades amanhã. Veja como isso afeta o transporte público na capital. E a volta das torcidas. Vice-governador confirma retorno do público em eventos esportivos. Saiba quais são os protocolos e quando a regra começa a valer. E o comportamento de cada torcedor vai ditar o ritmo do aumento das torcidas nos nossos estádios. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, nós abrimos o Segunda Edição falando sobre uma marca que é referência quando a gente fala em combate à Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O nosso estado chegou a 70% de vacinados com pelo menos a primeira dose. Já a população vacinável, ou seja, aqueles grupos de idades que estão sendo contemplados, têm direito à vacina, nós chegamos a 89%. Por isso, vamos subir a serra, porque lá tem uma ação para incentivar a vacinação, principalmente entre a gurizada, entre os mais jovens. Quero saber do Fadanelli, que história é essa de Vacinite, meu amigo? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite. Pois é, Vacinite aqui em Caxias. Olha só, a gente está com uma temperatura, Chemali, de 20 graus, uma noite super agradável. Eu vou pedir para o Fabrício mostrar aqui para vocês. Olha só a quantidade de gente que saiu de casa para curtir essa noite nos bares com os amigos. Agora, Chemali, acredita que tem gente que está curtindo a noite, mas que ainda não tomou a primeira dose da vacina? Opa. Pois é, está acontecendo não só aqui em Caxias, como em todo o estado. Aí agora eu vou trazer vocês para um outro local onde realmente está acontecendo o Vacinite, que é aqui nessa van, que é uma parceria da Prefeitura de Caxias com o SESI. Aqui dentro, vou invadir aqui um pouquinho, Chemali, olha só, para mostrar o pessoal se vacinando. Ali as nossas amigas que vão se vacinar agora, uma tem 19 anos, a outra tem 22 anos, e essa ação, Chemali, é justamente para isso, para incentivar esse público mais jovem. Aqui em Caxias, a faixa etária entre 18 e 19 anos, apenas metade desse público tomou a vacina, ou seja, tem que ir, a vacina, na verdade, Chemali, tem que ir onde esse público está, né? E não o contrário. Infelizmente, tem que ser assim para que a gente atinja uma cobertura vacinal maior. Vamos ver aqui então, ó, Chemali, nesse momento aqui, vai acontecer a aplicação da primeira dose. Lembrando que essa ação aqui é apenas para a primeira dose da vacina e ela contempla um grupo que vai dos 18 aos 40 anos aqui em Caxias do Sul. Estou aqui esperando, Chemali, já para conversar com elas, porque não se vacinaram porque deram uma velha desculpa aí, Chemali, da falta de tempo, trabalho, que era difícil ir até a UBS. Então, essa ação aqui, na verdade, vem para esse público. Vamos ver aqui. Deixa eu chamar a nossa amiga aqui. Vem aqui um pouquinho para conversar com a gente. Como é que foi essa vacinação aí? Ter esse ponto aqui facilitou para ti? Foi tranquilo. E agora, já está com a data da segunda dose? Vai cuidar o calendário? Sim, com certeza. Tem que ser esquema completo, né? Sim. Beleza, muito obrigado. Olha só, Chemali, o pessoal continua aqui, a fila é grande, mas olha, as pessoas ainda têm a chance do Vacinite para amanhã também aqui em Caxias, entre as 6 da tarde e as 9 da noite, desculpa. E é importante, Chemali, essa vacinação desse público, porque como tu disseste, né, a gente tem aí uma cobertura de 89% da vacinação do público, né, que pode receber a vacina a partir dos 18 anos e também a partir dos 12 para aqueles com comorbidade, mas a cobertura ainda é baixa quando a gente fala das duas doses ou daquela dose única, né? Chega a apenas 37%. E aí, nesse caso, tem que cuidar o calendário, tem que tomar a segunda dose, porque só assim a gente vai conseguir conter o avanço das variantes, entre elas a Delta, que é bastante transmissiva. Então, Chemali, fica aí o recado, hein? Quem está aqui em Caxias pode participar do Vacinite. Quem está em outras cidades aqui do estado, só procurar uma unidade básica de saúde e cuidar também para fazer esquema vacinal completo.
Tá certo, Fadanelli, parabéns à Prefeitura de Caxias. É Vacinite, é rolê da vacina, as estratégias, os nomes são variados, mas o objetivo é único, vacinar quem tem direito e proteger toda a população. Não abra mão desse direito. Alô, gurizada, não abra mão desse direito. Esse direito é fundamental para todos nós vencermos essa pandemia. Tá aí imagens, pessoal mais jovem, buscando justamente isso. Amanhã tem mais Vacinite lá na Serra. Não abra mão desse direito. A sua atitude, ela impacta na coletividade. Sabe por quê? Porque tem um alerta sempre ligado. E essa notícia tem relação direta com isso. Mais 19 casos da variante Delta foram confirmados hoje aqui no nosso estado. Ao todo, já são 87 registros da cepa indiana aqui no Rio Grande do Sul. Há confirmação de pessoas contaminadas em 28 cidades, gente. Ontem, o Hospital Conceição confirmou a variante no surto que está acontecendo na instituição. Já hoje, o Hospital de Clínicas informou que está monitorando os casos de surto de Covid na unidade de internação e também na creche da instituição. 4 funcionários e 7 pacientes positivaram no hospital. Uma pessoa, infelizmente, perdeu a vida. Já na creche, são 5 casos entre funcionários, mães e também um aluno. A turma onde ocorreu esse surto lá no Clínicas está suspensa por precaução. Vamos seguir aqui com a segunda edição. Olha, depois de uma manhã truncada de paralisação parcial e protestos, os trabalhadores da Carris decidiram entrar em greve, gente. Alerta de greve para sexta-feira, pré-feriado de 7 de setembro. As informações com a Ananda Miller na redação. Boa noite, Ananda. Como ficam os passageiros, os usuários do transporte coletivo para amanhã? Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, como você mencionou, os servidores, os funcionários da Carris Porto Alegrense decretaram greve. Por volta das 5h30 da tarde de hoje, foi feita uma assembleia improvisada em frente à sede da Carris, na rua Albion. E a greve, a partir de amanhã, ela foi aprovada por esses trabalhadores. O que se sabe até agora? Os funcionários da Carris que decidirem trabalhar, ou seja, que não aderirem à greve, eles terão esse direito. Ou seja, as garagens, ou a garagem da Carris, não será fechada. No entanto, o comando de greve acredita que seja grande a adesão e que muitos trabalhadores, motoristas e cobradores façam parte desse movimento e dessa forma mantenham os ônibus parados. Hoje, os grevistas já afirmaram que cerca de 65% apenas da frota estava nas ruas da capital, gerando já aí algum transtorno, para os usuários da Carris, e amanhã esse número tende a ser ainda maior, já que o estado de greve, de fato, foi confirmado e a partir de amanhã segue aqui na capital sem data para terminar. O que querem os funcionários da Carris que fizeram manifestação já durante todo o dia de hoje? Os ônibus que estavam nas ruas circularam com faixas pretas, os motoristas e os cobradores estavam com máscaras com a palavra luto. O que eles querem, Chemali, é que a prefeitura retire o projeto que vai desestatizar a Carris. Na prática, é a privatização dessa empresa que hoje é estatal, ela pertence ao município de Porto Alegre. Eles querem a retirada desse projeto. No entanto, a prefeitura está irredutível. Diz que até pode conversar em relação a alguns pontos, mas que a desestatização faz parte aí de um processo, de um projeto para reduzir o custo do transporte público na capital, que conforme o executivo já é bastante deficitário. Vale lembrar que ainda ontem foi aprovada também na Câmara de Vereadores, aqui da capital, a retirada gradativa dos cobradores de todos os ônibus de Porto Alegre, não só da Carris. Isso também gera aí muito impasse com a categoria dos rodoviários que querem a manutenção dessa categoria dos cobradores junto aos ônibus aqui de Porto Alegre. Então, tudo isso também gera esse clima de tensão, de animosidade em relação aos rodoviários com a prefeitura. Mas falando da Carris, a partir de amanhã, greve por tempo indeterminado. Sem dúvida, o clima de tensão, e o trabalhador precisa se preparar para essa sexta-feira, porque diferente, aliás, exatamente como aconteceu ontem e hoje, a tarifa do transporte por aplicativo, ela sobe nessa demanda. Então, é bastante complicado. Agora tem que ter muito diálogo. A Carris, infelizmente, está deficitária. São 6 milhões de reais por mês que a prefeitura coloca na Carris. Isso são situações que foram acontecendo ao longo do tempo. Já foi uma empresa de ponta e gestões anteriores de outros partidos também. Aliás, o partido que comanda também fez parte desse processo, acabou deixando a Carris em maus lençóis.
E aí precisa discutir agora com transparência na Câmara, audiências públicas e não de afogadilho. Mas está proposta aí e a pressão faz parte, é direito constitucional, precisa de muito diálogo e também transparência. Agora a gente vai para o esporte, porque olha, antes da gente falar da dupla dentro de campo, deixa eu conversar com o Jeremias Werneck, que ainda estão repercutindo as informações sobre aquele protesto que acabou em confusão, quebra-quebra e prisão de vândalos usando o uniforme do Grêmio. Ontem lá no CT Luiz Carvalho passaram a noite em presídios do estado, Jeremias. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Amália. Boa noite para todo mundo que está com a gente. É isso, os 4 detidos ainda na quinta-feira, na porta do CT do Grêmio, eles passaram a noite na penitenciária de Sapucaia do Sul. Eles foram liberados hoje pela manhã, mas vão responder por 7 crimes. E o Grêmio está trabalhando em conjunto com a polícia para identificar mais pessoas que participaram dos atos de vandalismo. O clube, ao longo do dia, disse para a gente, Amália, que já identificou pelo menos 10 torcedores. E esses nomes vão ser repassados para a polícia. O Grêmio, além de ajudar a polícia, vai abrir um procedimento interno para banir essas pessoas do quadro social e do convívio do clube. E o Grêmio quer fazer com que eles respondam civil e também que possam arcar com as despesas criadas pelo vandalismo no CT, né? Um outro assunto, fora de campo ligado ao futebol, Chemari, é a volta do público aos estádios aqui no estado. Sim. Hoje, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele sancionou uma lei autorizando a presença de público nos estádios, desde que exista um aval do governo do estado. E isso deve acontecer na sexta-feira, como antecipou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Um decreto deve acontecer amanhã, então o público deve voltar seguindo alguns protocolos e todos os detalhes. Vamos ver o que fala o vice-governador sobre isso. A decisão é no sentido de que poderão ocupar até 40% da lotação desses locais onde se realizam competições esportivas. Claro que limitado ao máximo de 2.500 pessoas. Num ginásio de esportes que tem a sua lotação de 10.000 pessoas, 40% seria 4.000, mas aí fica no limite do teto máximo, que é 2.500 pessoas. Bom, já tem um ponto aí. Grêmio e Inter não concordam com esse número máximo. Entendem que é um número muito baixo para pagar, entre aspas, a operação dos estádios, tanto a Arena quanto o Beira-Rio. Isso vai ser um ponto para ser discutido mais para frente, tá, Chamalho? Falando dentro de campo, Chamalho, o Inter apresentou agora à tarde, oficialmente, Kaique Rocha, zagueiro de 20 anos, emprestado pela Sampdoria da Itália. Kaique revelado pelo Santos e foi apresentado e ganhou a camisa de número 3, histórica camisa de... Pô, Figueroa aí. Camisa do Figueroa, hein? Aí, que responsa, hein? Baita responsa. O Kaique está emprestado ao Inter até dezembro do ano que vem. Fica à disposição já para a retomada do Campeonato Brasileiro. Inter e Grêmio não jogam no final de semana. O Inter só joga no dia 13 contra o Sport e o Grêmio no dia 12 aqui em Porto Alegre contra o Ceará, Chamari. Tá certo, Jeremias Werneck. É hora de arrumar a casa dentro e fora dos gramados. Agora, gente, olha esse caso revoltante que aconteceu em São Gabriel, aqui na região noroeste do nosso estado. Um paciente tentou estuprar uma técnica de enfermagem dentro do hospital da cidade. É inacreditável isso. É o destaque inicial do Giro de Notícias. O homem que estava internado para tratamento de Covid invadiu a sala onde a funcionária do hospital estava fazendo intervalo, baixou as calças e mostrou as partes íntimas. Na sequência, ele tentou atacar a técnica, que gritou por socorro. Uma colega veio ajudar e chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante, mas precisou voltar para o hospital por conta da doença. O caso aconteceu na madrugada de ontem. Mais de R$400 mil foram apreendidos dentro de um apartamento desocupado em Gravataí, na região metropolitana, nesta quarta-feira. Conforme a polícia, o dinheiro foi encontrado durante uma operação de busca. O total estava dividido em notas de diferentes valores, incluindo as de R$2 e R$5. A investigação aponta que o dinheiro vem do tráfico de drogas e tem relação com o grupo responsável por meia tonelada de maconha apreendida esta semana em um sítio de Sapiranga.
A polícia indiciou 5 pessoas, incluindo o chefe do PCC no estado, por tráfico de drogas, crime organizado e lavagem de dinheiro. Os indiciamentos são consequência de uma operação realizada ainda em junho, que recuperou quase 4 milhões de reais em bens e dinheiro. Conforme a polícia, a organização movimentava 12 milhões por mês, usando contas de pessoas físicas e jurídicas. Os criminosos indiciados eram responsáveis pelo financeiro e pela logística da entrega das drogas. 2 foragidos permanecem sendo procurados. Prisão para eles. Agora preste atenção nessa imagem que a gente vai mostrar agora no segunda edição. Dá uma olhada. A Polícia Civil prendeu um dos maiores arrombadores de veículos no Vale dos Sinos. Está em ação esse larápio. O homem foi preso em Sapiranga por crimes como exatamente esse aí. Arrombamento de automóveis, de veículos, tudo registrado com câmeras de segurança. E com ele, gente, foram apreendidos celulares de vítimas, quase 50 mil reais e uma moto esportiva, tudo comprado com dinheiro dos crimes. Na casa de um comparsa dele, em São Leopoldo, a polícia encontrou uma BMW, uma outra moto esportiva e dezenas de perfumes, óculos, relógios, bolsas e itens furtados pelos bandidos. A dupla seria responsável por pelo menos 100 arrombamentos só esse ano na região, segundo o delegado Alexandre Quintão. Inclusive, olha o detalhe, eles já haviam sido presos pela polícia de Novo Hamburgo depois de arrombarem 5 veículos em sequência, isso no mês de abril desse ano. Mas foram soltos pela justiça para responder ao processo em liberdade. Adivinham? Não estavam em casa, né, gente? Não estavam em casa, estavam aí voltando à atividade criminosa e tirando o sossego do pessoal lá no Vale dos Sinos. Agora sim, agora com muita prova, com robustez de prova, eu espero que o judiciário consiga deixar eles presos preventivamente até vir o julgamento e aí sim pegar uma sentença bem pesada. A gente tem essa esperança, eu sei que é difícil, mas vamos seguir adiante. E olha só, um acidente envolvendo 2 carretas e um automóvel acabou em tragédia. Uma morte hoje na cidade de Lajeado. As informações com a Nanda Miller na redação Trânsito, fazendo mais vítimas, né, Nanda? Pois é, Chemali, as imagens que a gente vê agora na tela são realmente muito tristes, né? É mais um acidente fatal envolvendo um veículo de passeio e 2 carretas. Conforme as informações, uma das carretas com placa de São Leopoldo, ela trafegava na BR-386, quando colidiu, bateu na traseira de um carro com placas aqui de Lajeado. Esse carro acabou sendo arremessado para a contramão com o impacto, né, dessa carreta. E o que aconteceu? No sentido oposto, vinha outra carreta e aí atingiu o veículo também de frente. O motorista de 67 anos acabou falecendo e a passageira de 59, que estava no banco do carona, teve apenas ferimentos leves, mas realmente uma tragédia, né? Acabou sendo atingido na traseira, voou para a pista contrária e uma outra carreta, dessa vez com placas de São Paulo, infelizmente bateu de frente nesse veículo, deixou o motorista de 67 anos morto, né? A violência no trânsito, mais uma vez fazendo vítimas. Imagens feias. Nossos sentimentos à família desse cidadão aí que perdeu a vida. Olha, ainda hoje, aqui no segunda edição, a previsão do tempo para depois desse calorão todo. E olha, uma dica, se preparem para chuva, temporal e mais calor ainda. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, que quinta-feira abafada hoje, né? Tipo panela de pressão, um calorão tremendo. Olha, ar-condicionado ligado na redação, mesmo com as janelas abertas para circular o ar, para dar uma amenizada. Vamos saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana, porque, olha, tem feriadão para alguns, né? Mas a meteorologista Estael Cias vai responder para a gente como vai se comportar o tempo até a próxima terça-feira, 7 de setembro. Estael. Depois de uma quinta-feira que foi muito abafada pelo Rio Grande do Sul, especialmente áreas da metade norte, a previsão para sexta-feira é de o vento sul ingressar, trazendo um pouco de alívio à sensação de abafamento. Fronteira com o Uruguai segue com temperatura baixa mesmo à tarde. Áreas do centro e norte terão 28 a 29 graus, temperatura um pouquinho mais baixa comparado a esta quinta-feira. No sábado, antes da chuva, volta a aquecer, a temperatura vai passar dos 30 graus nas Missões, nos vales e no norte do estado. Da tarde para a noite tem alerta para temporais com chuva forte e também rajadas de vento. E no domingo, com instabilidade, muitas nuvens, chuva a qualquer hora. Aí nós devemos ter um dia mais ameno, agradável. Mas não se engane, na segunda-feira o calor volta e intenso.
Mais calor pela frente e chuva no final de semana. Sabem por que vai chover no fim de semana? Tem alguma dica, alguma suspeita? Começo da Expo Inter, gente. Vocês já viram alguma Expo Inter começar sem chuva? Graças aos produtores vem a água. Pois olha, vai ter presença do público, os grandes campeões, os futuros campeões já estão por lá e a nossa cobertura da Expo Inter tá aí as imagens dos ovinos, né? Então a tradição confirma, a Expo Inter pode ser em agosto, pode ser em setembro, mas ela sempre começa com temperatura amena, com chuva no parque, para irrigar as lavouras, enfim, toda a produção do Rio Grande do Sul, do setor primário. O pessoal já está por lá, grande expectativa, organizadores, a imprensa toda já... toda preparada justamente, o SBT não é diferente, gente. Temos aí o Momento Agro, a Alessandra Bergman, todas as novidades, o dia a dia da Expo Inter vai estar aqui no segunda edição e no SBT Rio Grande também. A partir de amanhã já começamos aí com reportagens, durante o final de semana vamos estar acompanhando, tem live da Alessandra já no meio da semana que vem, presença aí de autoridades do nosso país durante toda a feira, portanto, nenhum detalhe você vai perder da Expo Inter acompanhando o SBT. A maior feira do agronegócio da América Latina começa no próximo sábado. E olha, antes de encerrar a segunda edição de hoje, todo o nosso reconhecimento, agradecimento especial aos profissionais que vocês não costumam ver, não costumam aparecer na frente das câmeras. Está aí o Cristiano Mazzoni, o Jair Cristofari, o Júlio está por aí, são os principais responsáveis. Está aí o Cris, que chegou agora para a gente, os repórteres cinematográficos. Parabéns a eles, parabéns a todos. Olha, realmente nada em TV acontece sem a presença deles, né? Em TV tudo é grupo, mas eles são importantíssimos. Obrigado por tudo. Amanhã a gente está de volta para o Sextou. Grande noite. Tchau, tchau.